ele tem um milagre para fazer aqui nesta noite. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia! Tem gente procurando ainda? O Evangelho escrito por Lucas 19, texto sagrado. É conhecido, todos acharam? Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Texto sagrado, vamos ler ele. Diz assim, 6 e 17 e 19. Diz assim. 16 e 19. Diz assim. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou o quê? Atormentado. Estou o quê? Atormentado. Nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu o quê? Atormentado. E tu o quê? Atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande a casa de meu pai, pois tenho quantos irmãos? 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para o quê? Para onde? Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçamos. Pode citar. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Amados irmãos, amados visitantes, pessoas que ainda não são evangélicos, e os que são evangélicos também, para todos nós essa palavra é hoje. Veja bem, nós estamos aqui nessa vida palpável, vida física, vida material. Nós vivemos em um corpo que é chamado de tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo físico, ele está morrendo todo dia. E daqui a pouco ele morre de uma vez só, e aí tem que ser enterrado. Então, todo dia ele está morrendo, todo dia ele morre. Cada dia ele vai morrendo, por causa do pecado, foi danificado o nosso corpo, e a gente vai morrendo a cada dia, até o dia que a gente morre de uma vez, e aí é enterrado. Então, nosso corpo físico, de lá em Eclesiastes 12, diz que do pó ele veio, e ao pó tornará. Então não tem como escapar da morte física. Nós vamos descer à sepultura. O nosso corpo físico
vai descer a sepultura. Jesus também desceu. Então vai descer a sepultura. O corpo vai descer a sepultura, tornar o pó, porque foi do pó que ele veio. O Espírito vai tornar para Deus que o deu, porque o Espírito é uma partícula de Deus em nós. Deus deu, Deus torna a tomá-lo para si. O Espírito vai para Deus que o deu. E a alma para o lugar que a pessoa escolheu quando estava em vida aqui na terra. E existem dois lugares para a alma estar. Um é o céu e o outro é o inferno. Agora não tem ninguém no inferno, porque o inferno é um lugar reservado para o diabo e os seus anjos. E lá não tem ninguém ainda no inferno. Quem vai inaugurar o inferno vai ser o falso profeta e o anticristo, quando Jesus voltar com a sua igreja arrebatada lá do céu pela segunda vez. Então o inferno não tem ninguém lá, tá? Agora existe a antessala do céu, que é o seio de Abraão, que fica embaixo do trono de Deus. E existe a antessala do inferno, que é o Hades, que fica no centro da terra. São cadeias infernais, cadeia da morte, para onde vai todas as pessoas que morrem na desobediência, afastadas de Cristo, e também para aqueles que conhecem a Cristo, estão na presença dele, mas abusam dele, vivendo uma vida de qualquer jeito. É verdade. Dentro da igreja, não tem arrumadinho, vai para lá também se morrer. E lendo esse texto aqui, Deus me revelou algo, eu digo que eu vou levar para a igreja. Então vamos lá. O texto diz assim, vou explicar versículo por versículo para vocês entenderem. Vamos lá. Eu vou chegar nesse ponto qual eu fiz a minha introdução. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Vê bem, esse homem ele era muito rico, ele era descendente de Abraão. Todo descendente de Abraão, ele acha que já é salvo, que ele é querido de Deus, é o bambambam de Deus, e que ele está na terra, é super abençoado por Deus, e quando sair da terra, ele vai para o céu. Ele acha isso. Só que ele acha que isso acontece gratuitamente, sem ele precisar fazer força nenhuma. É um grande engano. O que quer dizer isso aqui? Veja bem, esse homem ele era riquíssimo, e ele vivia todos os dias regalado e esplendidamente, e vestia-se de linho fino, puro, púrpura e de púrpura. O que é púrpura? Aquela roupa bem brilhosa, que naquele tempo, hoje é fácil comprar púrpura aí, essa roupa brilhosa, mas naquele tempo púrpura era só para milionário. Linho finíssimo até hoje é caro. Naquele tempo ele vestia-se de linho puro, linho finíssimo, e ele vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Esplendidamente quer dizer, aparecendo para todo mundo o que ele fazia. O homem gastava dinheiro, era um derrame de dinheiro que o homem fazia, ele gastava, ele tinha muito, tá? E esse homem vivia, e vê bem aqui, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Atrás da casa desse rico aí, esse milionário, tinha um mendigo. Veja bem, o milionário levava sua vida regalada esplendidamente, não estava nem aí para atender o desejo de Deus, para servir a Deus. Ele queria só curtir o que ele tinha. Enquanto o mendigo estava atrás da casa dele, comendo o lixo que saía da casa dele, porque vocês sabem que o lixo do rico às vezes é alguma coisa que dá para comer. E alguns mendigos se utilizam disso para matarem a sua fome. E aí esse mendigo ficava ali cheio de chagas, cheio de tumores malignos no corpo dele. E os cachorros viviam com ele. Vocês sabem que o mendigo geralmente, a maioria dos mendigos, ele anda com 2, 3 cachorros. Isso é comum já, tá? E é costume dizer que aquele cachorro é o amigo dele. E tem um ditado no mundo que diz que o melhor amigo do homem é o cachorro. Eu digo é mentira, o melhor amigo do homem é Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá? Porque ele diz lá em João 15:13 que ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Então o melhor amigo do homem é Jesus, porque o cão não salva ninguém, só Jesus. Então entende bem. Então estava lá o mendigo, tá ali comendo das migalhas, e aquele
homem rico, milionário, não dava nem sequer uma quentinha para aquele rico. Não dava nada para ele. Mas sabia que ele estava atrás da sua casa. Sabia que ali tinha um mendigo. Mas sabe qual é o problema aqui? É que os judeus, eles achavam que por serem ricos, por serem judeus, eles eram abençoados por Deus. E quem era pobre era amaldiçoado por Deus. Então ele não considerava, deixava lá. Quando tinha tempo, dava uma esmola. E aí, isso é um grande engano. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que o pobre e o rico se encontrou. A ambos fez o Senhor. Você está entendendo? Então para Deus não existe acepção de pessoa, nem pobre, nem rico, nem preto, nem branco. Todos são igual perante Deus. Todos têm uma alma, todos têm um espírito, todos têm um corpo e todos comparecerão diante de Deus para dar conta de tudo aquilo que fez aqui na terra. Então entende bem. Ele estava lá. Mas irmão, é um grande engano, a gente tem que ter cuidado. Porque irmão, a gente está aqui hoje, não sabe se vai estar aqui amanhã. Não sabe? Eu não sei, é um palmo do meu nariz, o que vai acontecer. Mas Deus sabe. Lá em João 14,5 está escrito que o número dos nossos dias está com Deus. Está determinado. E nós não passaremos dele. Nós estamos numa fila e está sendo feita a chamada de cada numeração. Eu não sei qual é a minha numeração e tu também não sabe qual é a tua. Eu não sei em que parte da fila eu estou. Se eu estou lá no final da fila, no meio, ou se falta só 2 pessoas para ser chamado. Tu também não sabe. Então a qualquer momento a gente pode ser chamado. E glória a Deus por isso, porque quem for chamado estando na presença de Deus, vai para um lugar de delícia, vai para um lugar de glória, vai para um lugar que é maravilhoso, vai para um lugar que quando chegar lá vai dizer assim: eu queria estar aqui há muito tempo, porque lá é bom, lá é maravilhoso, lá é sem explicação. O negócio lá é tão bom que Paulo, quando foi revelado a ele o paraíso, ele disse que viu coisas inefáveis, a qual o homem não é lícito contar, e é melhor não contar. E ele morreu por isso. A cabeça, botou a cabeça assim no tronco assim. O cara, eu vou orar, agora ele vai, tora, glória e aleluia, já estou indo para lá. Porque ele sabia para onde estava indo. E nós também temos que ter essa certeza, essa convicção de onde estamos indo. E ainda que tora a nossa cabeça, é glória e aleluia. Tora a cabeça, mas a alma sobe para o céu. Glória a Deus, aleluia. Aconteceu um acidente de percurso aqui, amado. O rico estava numa boa. E de repente o rico soube. Sabe quem morreu? Não. Aquele mendigo que estava lá atrás da tua casa. Sabe quem morreu? Você vê aqui o texto, eu leio o texto. E desejava limitar as suas migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios pães vinham lamber, cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. O mendigo morreu. E foi sabido pelo rico. Sabe quem morreu? Não. Rapaz, aquele mendigo tá. Sei quem é, sei. Morreu, foi? É. Fazer o quê, né? Morreu. Só que ele não viu o que aconteceu quando o mendigo morreu. Tá mais embaixo. Foi o que aconteceu quando o mendigo morreu? Não, sabe o que foi o que aconteceu? Vamos ler Bíblia? O que foi que aconteceu? Lê aí. Foi levado pelos anjos. Levado pelos anjos. Está entendendo o mistério? O mendigo, sabe por quê? Como era o nome do mendigo? Como era o nome do mendigo aí? Lázaro, traduzido na linguagem grega, quer dizer: Deus é o meu socorro. O que quer dizer isso aí? Que o mendigo, ele tinha temor de Deus, ele tinha fé em Deus, ele guardava a fé no seu coração. E quem tem fé, quem tem temor, não importa a vida que viva aqui na terra, quando partir, os anjos vêm e levam para o céu, da verdade. Glória a Deus. Então veja bem, a vida de cada um não consiste naquilo que tem. Entenda, você pode ser pobre, financeiramente falando, mas você é rico para com Deus. Tu está entendendo? Você pode não ter nada hoje, mas estando na presença de Deus, amanhã tu serás patrão. Glória a Jesus. Amanhã tu estás mandando, porque quem manda, ou seja, quem está na presença de Deus, Deus não chamou para ser cauda, Deus chamou você para ser cabeça. Glória a Deus. Para ser cabeça. Está entendendo? Então, amado, entende bem. Morreu o mendigo. Levaram uma boa seita de Abraão. E nesse tempo, escuta bem, o céu de Abraão ficava embaixo, no centro da terra. No centro da terra.
Agora vamos lá. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também quem? O E rico o que mais? foi E sepultado. foi o quê? Sepultado. A diferença. O pobre tinha temor de Deus. Foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. O rico não tinha temor de Deus, só gozava das suas finanças. Porque tem gente que o Deus dele é o dinheiro. E tem crente também que o Deus dele é o dinheiro. Só basta ele ficar com o bolso cheio de dinheiro, que igreja, talvez eu passe lá quando tiver tempo. Evangelizar, se der tempo eu vou. Tá entendendo? Começa a escapar das carreiras fora. É um perigo, irmão. É por isso que Deus, glória a Deus, Ele nos mantém no controle maravilhoso. Eu gosto, irmão. Às vezes eu vejo crente gemer, mas eu digo, Senhor é crente, está na tua presença. Eu sei que tu ama. Eu sei que tu ama. Eu sei que está fazendo algo novo aí. Eu não sei o que, mas tu está fazendo alguma coisa. Porque ninguém que está, ou seja, todas as pessoas que estão na presença de Deus estão no controle dele. Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. E no tempo certo ele vai dar o que é necessário para você se alegrar. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo do céu para acontecer todas as coisas. Entenda bem. Há um tempo determinado para todas as coisas acontecer. Agora, eu gosto porque lá na epístola do apóstolo Pedro, ele diz, olha, porque nós devemos nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então nós devemos nos submeter, né? Devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo quem? Ao seu tempo de Deus, ao tempo de Deus, ele vos exalte. Então quando a gente se submete a Deus, pode se preparar que Deus vai te exaltar na terra. Deus vai te exaltar na terra e vai te colocar nos picos mais altos dessa terra. Agora é só você se submeter. E se submeter é servir a Deus, tá? É servir a Deus. Então entende bem, vamos lá. Aí o texto diz aqui assim: e morreu também o rico. Vamos lá? Diz assim, ó, Abraão. E morreu também o rico. E foi o quê? Sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando o quê? Estando o quê, igreja? E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Deixa eu explicar para vocês. Antes, o céu de Abraão ficava no centro da terra, que é o paraíso de Deus. O céu de Abraão é o paraíso de Deus. E o Hades, que é a antessala do inferno, fica também no centro da terra. Tá? Então, nesse tempo aqui, o Hades e o paraíso eram no centro da terra. Hoje, mas não. Hoje, só é no centro da terra o Hades, a antessala do inferno. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ele foi até o inferno, pregou a justificação no inferno. Tá? O que é justificação? Jesus, quando morreu, ele desceu às profundezas infernais, foi lá no inferno com os nossos pecados, foi o passaporte de entrada. Ele entra lá no inferno e vê lá todas as pessoas que estão presas no inferno lá, que é a antessala do inferno, no caso no Hades, né? Ele foi no Hades e estava lá aquele povo tudo lá, gemendo. A Bíblia não diz, mas eu acredito que na hora que Jesus chegou para pregar a justificação àqueles que estão ardendo em chamas lá, eu acredito que houve uma tranquilidade naquele momento. Porque ninguém pode escutar nada gemendo de dor, gritando. E Jesus precisava pregar a justificação. O que é a justificação? Ou seja, Jesus veio dizer para aqueles que morreram sem Ele, que estão ali sofrendo, agonizando na chama, morrendo de sede, pedindo água e não tem, gritando, trincando os dentes, agonizando de dia e de noite. Jesus veio dizer para ele: eu sou aquele de quem os profetas falou. Olha! Eu sou aquele que a igreja evangélica pregava na terra. Glória a Deus. Ele dizia: eu sou aquele que havia de vir. Eu sou a promessa de Israel. Eu sou a redenção de Israel. Glória. Eu sou o Messias enviado. Eu sou aquele de quem falou os profetas. E vocês não creem. Eu sou aquele de quem pregou os profetas. Eu sou. Isso lá no inferno, na antessala do inferno.
decepcionados, porque desistiram da sua fé, não perseveraram na fé. Era um tipo de pessoas que queriam ver para crer. Isso é um grande erro, porque no mundo a gente tem que ver para crer, mas aqui a gente tem que crer para ver. Então o Mateus ele pregou, e quando acaba de pregar isso lá na sexta, já virando sábado pela madrugada, ele acaba de pregar, então ele sai de lá, da antessala do inferno. Aquele povo torna de novo, isso de noite, isso de noite, trincando o dedo, batendo no outro, trincando, morrendo de sede, clamando, suplicando, isso de noite, uma agonia terrível, de noite, um cansaço, uma sede, uma agonia, ai que dor, que agonia, gritando, 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 meu Deus, e não para, ai meu Deus, não para. Entende isso, igreja? Glória. Não para! É que dia e noite, cansado, agonizando, uma secura na língua, desejando água e não tem. Meu Deus. Glória a Deus. E ele sai de lá, Jesus, agora, e vai agora para o paraíso, isso tudo lá no centro da terra. E ele sobe, passa o Tártaro, que é o abismo sem fim, um lugar escuro. Ele atravessa o Tártaro e sobe para uma parte mais alta onde fica o paraíso. Ficava, não fica mais, ficava o paraíso. No paraíso se via o Hades, as pessoas agonizando lá. E do Hades se via o paraíso, as pessoas gozando lá. Jesus vai até o paraíso. E quando chega lá no paraíso, Jesus diz: que coisa linda. Agora ele chega na porta do paraíso, lá nas mansões, lá embaixo, e ele diz: eu sou. E a turma, morrer em Cristo, estava tudo lá, no gozo, na alegria, mas agora chegou um gozo maior. E aí quando Jesus diz: eu sou aquele que vocês morreram crendo. Glória a Jesus. Eu sou aquele que vocês esperaram, mas não alcançaram lá em cima. Vocês morreram me esperando e eu não vim, mas eu vim porque eu havia de vir. E eu sou a redenção de vocês. Eu sou a glorificação de vocês. Eu sou a vida eterna de vocês. Eu sou a porta pela qual vocês entraram. Eu sou a solução. Eu sou a alegria. O Pai da eternidade. Eu sou. O paraíso explodiu de alegria. Já era alegre aquele lugar. Explodiu de alegria, irmão. Que coisa linda, irmão. E agora estou ali, a nossa redenção, o Messias enviado, ele veio. Valeu a pena morrer esperando, ele veio. Glória a Deus. E aí quando ele prega a justificação lá para o paraíso, agora ele diz: está chegando domingo, eu vou ter que ressuscitar. Mas como está escrito que eu tenho que ser as primícias da ressurreição, ou seja, o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer, é Jesus. Eu vou ressuscitar e vou levar alguns de vocês comigo, vou levar comigo. E aí ele vai e sobe, e as pedras do cemitério tremem, se racham, se fendem, e Jesus aparece. 28:18 de Mateus, ele diz assim: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Ele sobe, os túmulos se abrem, os mortos ressuscitam. E diz o texto de Mateus 28:52, por exemplo, você vai ver que eles entram na cidade de Jerusalém ressuscitados, e ali desaparece, ninguém vê mais eles. Entendeu bem? O que foi que aconteceu? Jesus, ele ressuscitou. Lá em Efésios 4:8 diz que ele ressuscitou e levou cativo o cativeiro. Quer dizer isso aí? Agora Jesus pega o cativeiro, quando ele está lá embaixo, no paraíso, ele pega todo mundo que está no paraíso e faz uma transferência. Pega todos eles, tira de lá do centro da terra, deixa só a antessala do inferno lá que está lá até hoje, e pega os que estão no paraíso e leva para cima. Glória a Deus. Agora eles estão lá em Apocalipse capítulo 6, morando no paraíso, a antessala do céu, abaixo do trono de Deus. Glória a Deus. Lá
aguardando o dia em que a igreja vai ser arrebatada. Está bem pertinho. Glória a Jesus. A gente está pregando arrebatamento e o povo está brincando, está dormindo, está vacilando, está oscilando, cocheando entre dois pensamentos. A surpresa vai ser grande, irmão. Quem não está perdoando, quem não está amando, quem está com desejo de vingança, vai tudo ficar e pode ir para o inferno. Está dentro da igreja, mas vai assim mesmo, a tuia todinha. Por quê? Porque não quer andar segundo a palavra de Deus. Quer viver uma vida regalada e esplendidamente como o judeu rico. E você é muito rico também. Porque você tem olho, você tem boca, você tem perna, você tem braço, você tem entendimento. Tudo isso são as riquezas que Deus te deu. Não se orgulhe por isso, não se exalte por isso. Aproveite e sirva com tudo isso que Deus te deu a Deus. Entenda bem. E não tem bonito nem feinha, bonitinho nem lindinha, que escape da mão do Senhor. Todos vão passar pelo juízo de Deus, se morrer sem Deus. Mas nós, os cristãos, não iremos passar pelo juízo de Deus, porque o juízo de Deus é para condenação e é sem misericórdia. Os crentes passarão pelo tribunal de Cristo, é diferente, não é para condenação, é para avaliação das obras que estão fazendo para receberem o pagamento e se tornarem governador de cidades, de reinos. Nós seremos reis e sacerdotes de Cristo, governaremos com Ele. É para isso que nós estamos aqui, ensaiando, aprendendo a obedecer, porque se a gente aprender aqui, nós estaremos lá com Ele. Se não passarmos aqui, não estaremos lá com Ele. Então Deus está avisando agora. Então, amado, pensa direitinho. Vocês que estão aqui devem conhecer alguém que morreu repentinamente com um tiro na cabeça. Bum! E aí? E aí? Os que agonizam é socorrido. Talvez dê tempo ainda, se já foi evangelizado, o Espírito faz lembrar da palavra, e aí a pessoa, meu Deus, lá no íntimo da pessoa, sem falar mesmo, a pessoa fala com Deus, Deus pode salvar. Porque o Senhor diz lá em Romanos 10 que, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar quer dizer chamar. Então entende bem. Mas se morreu repentinamente é um perigo. E a gente não sabe como é que vai ser a nossa morte. A gente não sabe como é que vai ser. A gente vai morrer de alguma coisa. Nosso corpo, ele é falível. Ele é mortal. Então temos que estar o quê? Preparado. Então os jovens que aqui estão, o mundo está gostoso demais. O mundo está uma delícia para a carne. E uma nojeira, imundície, ceboseira para o Espírito de Deus. O mundo está convidativo, igreja. O mundo está convidativo. Satanás está numa vantagem miserável. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, olha para ele é o Deus desse século. Ele está no domínio da finança e do povo do mundo. Mas Deus não abandonou a terra. O Espírito Santo dele está aqui. A palavra dele está aqui. E os profetas dele estão aqui. Nós estamos aqui para anunciar que Jesus está voltando. E que estamos a um passo da morte e a um passo da vida. E se a gente não se consertar na presença de Deus de uma maneira geral, morreremos na igreja e iremos para o inferno. Mas Deus está avisando, porque Ele nos ama e não quer perder nenhum de nós. Ele diz ali: manda que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua. Por que a língua? Porque a língua é um pedacinho de nervo que Tiago chama de pequeno membro, que tem o poder de uma faísca de fogo, que tem o poder de incendiar todo o bosque. Assim é a língua. Cuidado com o que você fala. Na carta dos Efésios 4, 29 e 30 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Pornografia, palavra imunda,
cebosa, que detrata os outros, que humilha os outros, que bota os outros para baixo, a não ser, diz o texto, a palavra que vem edificar, dar crescimento, levantar aquele que está do seu lado. Então, mas entendam bem, me refresca a língua, é uma dor terrível na língua. Quem já mordeu a língua aqui? Aleluia. Mamãe, eu estou comendo amendoim de repente, eita! Eu erro lá, mordido, irmão, eu vou no céu. Eu vejo Isaac, Abraão e Jacó. Eu digo, deixa eu ficar aqui, não desce que estou lá embaixo. Aí eu boto na água gelada, ajeito lá, aí vai passando, mas dói. Café quente, sem querer você despejou, né? Bicho, dá aquela picada assim na tua língua, passa o dia todo despelando da língua, é um dia só. Na língua, mas dói demais na língua. E lá a língua está seca, sem um pingo de água. Meu Deus, é terrível. Toda vez que eu tomo água, eu me lembro dessa palavra. Como a água é gostosa. A água é uma delícia. Então, amados, entende bem. Levante a tua cabeça. Começa a servir o Deus Criador que te fez, que te colocou nessa terra. Você teve a maior sorte do mundo. Você se encontrou com Jesus no caminho. Então aproveite que você se encontrou com Ele. Pegue na mão dele. Peça para Ele apertar a sua mão, lhe sustentar e vá com Ele para o céu. Porque se tu não se entregar completamente para Jesus, o diabo vai te arrastar com as coisas que ele tem para te oferecer. Que está fácil, a promiscuidade, o sexo ilícito, a droga, a prostituição, o adultério, a sodomia, que é a perversão sexual, o aumento da prática do sexo anal, que é de homem com homem, até mulheres estão praticando isso também. A imundícia está crescendo na face da terra, e a Bíblia diz que isso vai ficar pior. Tem homens aí famosos que todo mundo achava que ele era um cabra macho, que é vida camarada de eu sou quase mulher também. E aí, no meu tempo, essas coisas se matavam no mínimo. Não se aceitava. Mas hoje nós temos que viver numa sociedade misturada e temos que entender que não devemos criticar ninguém, nem humilhar ninguém, mas não devemos nos converter a eles, mas que eles se convertam a nós. Porque o mundo está descendo uma ladeira, sem freio, desenfreado. A igreja não, está subindo uma ladeira, é por isso que cansa. Está entendendo? É cansativo. Tem hora que você tem vontade de desistir. Eu não estou aguentando mais. Às vezes até alguém que se levanta contra você. E às vezes até dentro da sua própria igreja. Mas não se entristeça, porque isso é normal, isso acontece. No caminho da vida isso acontece. Tá? No caminho subindo, tudo cansa. Tudo é incômodo. Quem é que gosta de subir escadaria? Quem é que gosta? Quem gosta não? Gosta nada. Gosta até de malhar de vez em quando, né? Mas subir escadaria ninguém gosta. E o céu é uma escadaria muito longa, né? Já corri uma escada e os anjos subiam e desciam, a gente tem que subir por ela. Então, amados, entende bem. Chega lá, ele diz: pai Abraão, manda que ele vem aqui. E ele diz: olha, ninguém passa do paraíso para o inferno, nem do inferno para o paraíso. Quem está lá, fica lá, quem está aqui, fica aqui. Aí eu acho interessante que ele diz assim: ei, manda avisar a meus irmãos que estão lá em cima. Manda avisar. Eu tenho 5 irmãos, vê só, o cara no inferno, na antessala do inferno, ardendo em chão, agonizando, gritando, arrependido e tendo cuidado com os irmãos dele. Olha aí, entende bem? O cara está lá na antessala do inferno, diz assim: pai Abraão, mande lá na casa dos meus pais dizer que eu tenho 5 irmãos lá, para eles não virem para cá, para onde eu estou. Quantas pessoas estão lá no inferno, desejando que você ouça uma palavra como essa, para você vir para lá. Pessoas até da nossa família estão lá. Tá agora, não tem como ser atendido, eles estão só clamando, não tem ninguém para atender eles. Mas eles estão desejando, mas graças a Deus, que Deus está nos ouvindo e está nos fazendo ouvir uma palavra dessa. Deus está trabalhando para que a gente ouça uma palavra como essa. Então veja bem, ele diz: olha, manda avisar lá. Aí Abraão diz: não avisa nada. Eles têm a lei, que é a palavra, e tem os
profeta, que somos nós. Ouça hoje. Se tu não me ouvir, se tu não aceitar o que eu estou pregando, eu tenho pena de tu. Se tu não se converter, eu tenho pena de tu. Porque eu e tu estamos no mesmo caminho. Estamos aqui. E aí tu sabe quem é que vai primeiro. Eu já assumi meu negócio, meu compromisso com Jesus. Eu sei por onde é que vou. E você? Deus te trouxe aqui para você assumir também esse compromisso. Por quê, irmão? Veja, um jovem, 13 anos de idade, foi no banheiro lavar as mãos, de repente um infarto nele. Puf, caiu, 13 anos. 2 jovens, um com 13 e outro com 16. Infarte, morreu. Porque infarte, quando está em idoso, ele vai até 3 vezes. Dá até mais, não sei. Né? Mas o jovem, se tem um infarto, ele apaga de imediato, não aguenta não. Jovem deu infarto e morreu. Praticando esporte, bem animadinho, morreu. Infarto. Quem diria? 13 anos, 16 anos, morrer. Quem é que pensa em morrer com 13 anos? Pensa não? Hã? Aí mesmo você está lá, bonitinho, está lá esperando o ônibus. De repente vem um cara embriagado, o cara, puf! Não vou morrer. Deus avisou, vai morrer todo mundo. Agora, se aceitar Jesus como Salvador, não morre, desce só a carne, a alma sobe para o seio de Abraão. Então, ei, você que está aqui nesta noite, Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Você é muito especial, você tem muito valor. A Bíblia diz que nós somos tão valiosos. Lá em Levítico diz que se juntasse todo ouro, toda prata, toda riqueza do céu, da terra, ou seja, do universo, né? Para comprar uma alma, diz que os recursos se esgotariam, ou seja, não pagaria uma alma só. Uma alma. Só tem uma coisa que paga o preço da tua alma e da minha. Qual é ele? O sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, amados, Jesus, ele morreu na cruz. Ele venceu todo o inferno ali quando estava sendo pisoteado, chicoteado, cuspido, esbofeteado, humilhado, ali, irmão, pisado. Ele sofreu. Chegou a hora que ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, Pai. E depois ele disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Por quê? Ele viu vocês aqui, ó. Ele viu a cada um de nós. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar atrás, e foi até a cruz morrer por cada um de nós. Aí o Senhor dirá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê. E o crer, na linguagem grega, traduzido para nosso idioma, português, quer dizer eu ouvir, acreditar e aceitar. Se eu não aceitar, é mentira quem diz que tem Jesus e que acredita em Jesus. É mentira. Eu acredito em Jesus. Acredita não. Quem acredita em Jesus, aceita Ele como Salvador. Quem crê em Jesus, aceita Jesus como Salvador. Quer estar com Ele. Quer estar com Ele. Então, amados, é isso que Deus quer nesta noite. Deus quer te livrar da morte. Deus quer te livrar do inferno. Deus quer te livrar da angústia desse século que o diabo está preparando para acabar com a vida de muitos jovens. Olha, irmão, você tem uma ideia. O diabo é tão astuto que o traficante, eu fico olhando, o traficante, ele vende o crack e não usa o crack, porque ele sabe que o crack mata. Se ele usar o crack, ele não vai viver muito tempo, ele só vai vender. Aí o bobão vai e compra. Se você provar uma vez só o crack, você entra na miséria. E pode ir para o inferno a qualquer momento, porque ela vicia na primeira vez que se usa. Tá? Maconha. Usou maconha? Está ferrado. Porque os princípios alucinógenos dela vai fazer com que você entre em êxtase. E alguns dizem que a maconha faz você ficar mais sábio. Faz não, se for assim todo mundo fala maconha. É mentira, diabo. Não faz nada, acaba com a sua saúde, porque a fumaça que se absorve vai para o pulmão manda para o cérebro, seu cérebro passa a trabalhar com aquela fumaça, você se
torna escravo daquela troca, daquela folha. E olha que é uma coisa diabólica, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem e deu a ele todo o poder, poder sobre todas as coisas. E agora é o contrário, o homem está sendo dominado por todas as coisas. Ao ponto de homem ser dominado por uma folha de maconha. Então, amado, Deus não quer isso para você. Deus quer te libertar. Como é ter Jesus, mas é uma paz tão grande dentro de casa, uma alegria, uma certeza, uma segurança. Ah, Jesus, e agora sabendo que Ele está chegando daqui a pouco, sabendo que daqui a pouco o arrebatamento vai acontecer. Ah, irmão, está na hora, igreja, de levantar a cabeça, procurar evangelizar, trazer mais pessoas para a igreja, procurar servir com amor, com dedicação, entregar-se completamente a Ele. Cuide das suas coisas, cuide da sua vida secular, mas não se esqueça da obra do Senhor, não se esqueça do que Deus tem entregado em tuas mãos. Ele entregou o seu Santo Espírito para você zelar por Ele. Ele mora dentro de você, e aqueles que ainda não têm o Santo Espírito do Senhor, nesta noite Ele quer colocar dentro de você, porque Deus Ele dá gratuitamente. E tem mais, não existe pecado que Deus não perdoe, porque lá em Romanos 6 Ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pode ter multidão de pecado, maior é o poder de Deus para perdoar. Não importa se você está aqui, não importa, ou seja, o que você tenha feito antes de chegar aqui, mas Deus nessa noite Ele quer mudar a tua vida, Ele quer perdoar, Ele quer abrir uma nova página, Ele quer escrever uma nova história. Você que decide se quer ser feliz ou infeliz, você decide, você escolhe. Chegou a hora. Tu és corajoso, cadê os corajosos? Eu convido aqui na frente alguém que tenha coragem, que quer se entregar e não cair nesse perigo que está aí. Satanás está colocando um monte de armadilha para derrubar as vidas, para acabar com as pessoas. Satanás está criando cilada. Olha lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, o texto diz: olha, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, procurando a quem possa o quê? Tragar. O diabo está por aí, procurando, e Deus botando a mão, mas tem hora que o pecado da pessoa é tão grande, que Deus já protegeu tanto, que o pecado mata a pessoa. É por isso que Ele diz que o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Cadê a primeira vida para Jesus? Cadê? Toma coragem agora, venha. Já tem um jovem aqui, por favor, alguém vem com ela, por favor. Alguém, glória a Deus. Já tem uma jovem aqui, vem com coragem, jovem. Se entregou, tem mais alguém para Jesus? Vamos. Tem gente aqui. Você quer cair nesse perigo? Você quer cair nessa? O inimigo está por aí, tentando derrubar, destruir. E Deus está aqui querendo te salvar, mudar a tua vida. Vamos, toma coragem. Hoje é o dia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja. Aleluia. Ficamos de pé. Glória a Deus. Tem coragem. De uma decisão certa. Glória a Deus. Sobe aqui, João. Obrigado. Tu és fiel demais. Alessandro é o nome dela. Você passou da morte para a vida agora. Já não vai mais cair naquele lugar que a palavra falou, o Hades. Tá? Então, Alessandra, aqui está teus novos irmãos, tua nova família. Aqui está teu pai espiritual, pastor Gregório, e os demais obreiros. A gente está aqui para te ajudar. Você tomou a decisão mais perfeita, mais sensata da face da terra. Então creia que Deus vai te abençoar muito por causa disso. Além do livramento, Ele está te dando a salvação e vai te abençoar na terra se você for fiel e obedecer a Ele. Certo? Então a gente agora vai orar por ela. Vamos orar por Alessandra, porque agora ela se tornou um novo soldado da casa de Deus. Tá? E ela vai herdar o céu, viu? Já tomou posse agora, vai herdar o céu junto com a gente. Vamos orar? É mais uma jovem para Jesus. Deus, em nome de Jesus.